a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quem diz amém? Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós te exaltamos, queríamos pedir aqui, Pai, a tua presença, não somente a tua presença, mas que o Senhor fale aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Pai. Ó Senhor, quando a tua palavra ela é pregada, Pai, ela em si própria já é suficientemente poderosa, Pai, para convencermos todos aqui do pecado. Senhor, nos ajuda nesta noite, e nós te suplicamos, fala conosco nesta noite, Jesus, fica conosco nesta noite, fala com o Ribeiro nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é considerada a epístola da liberdade. Não só a epístola da liberdade, como também a epístola da justificação. É uma das epístolas irmãs da carta de Paulo aos Romanos, porque os assuntos são parecidos em determinados momentos. Fala-se muito sobre a justificação da fé. As duas epístolas que Paulo mais fala sobre esse assunto é a epístola dele aos Romanos, que é conhecida, e também a carta de Paulo aos Gálatas. Essa epístola é muito importante para toda a história do protestantismo no mundo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, não é? Os grandes reformadores leram essa carta e usaram ela também como pressuposto, né, para a reforma protestante, assim como também a carta de Paulo aos Romanos, justamente por causa da justificação. É uma epístola que vai tratar muito sobre a liberdade do cristão, mas liberdade não é libertinagem, não é? Liberdade que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, na verdade, é essa liberdade, na verdade, de sermos escravos de Cristo e não escravos da lei, de sermos servos do Senhor Jesus e não servos da lei mosaica somente, não é? Afinal, a lei, ela serviu como tutor, como aio, como diz o apóstolo Paulo, para nos conduzir até Cristo. E depois que ela nos conduziu até Cristo, já não somos mais pequeninos nem crianças, e sim jovens adultos herdeiros, né, da promessa de Jesus. Essa é considerada uma das primeiras, ou talvez a primeira epístola do apóstolo Paulo, é a epístola aos Gálatas. Essa carta é destinada às igrejas da Galácia, não é uma carta que não é para uma igreja específica, mas para as igrejas da Galácia. Não há consenso entre os eruditos sobre qual de fato eram os destinatários, se era a parte norte da região ou a parte sul, não é? Mas o que fica bem claro para nós, se a gente tem muita dificuldade para descobrir quando e para quem Paulo escreveu essa carta, não há dificuldade nenhuma sobre o que é que está escrito, o que é que significa, o que é que ele quer falar nessa epístola, né? E de fato combater alguns homens judaizantes que estavam ensinando coisas terríveis aos cristãos da Galácia, à igreja, não é? Contestando não só o apostolado do apóstolo Paulo, mas o que ele ensinava em si, não é? Alguns ensinos heréticos estavam permeando as igrejas da Galácia. Era um assunto parecido com a igreja de Colossos, né? Tinha alguns assuntos complicados, alguns ensinos complicados de judaizantes, homens sem comprometimento com a palavra de Deus, sem conhecimento, estavam querendo contestar o que Paulo estava falando com mentiras, né? Uma delas era usar da lei para ser salvo, né? Como guardar o sábado, por exemplo, não é? Era uma desse tipo de lei que era necessário, né? Senão não poderia ser salvo, né? O que eles estavam querendo dizer, na verdade, era que Cristo não era suficiente para salvar os cristãos, sempre precisava de alguma coisa. Isso caracteriza muito uma seita, não é? Quando dizem que Cristo não é suficiente, sempre tem que ter uma coisa a mais do que a Bíblia, a mais do que Jesus para salvar, não é? Esse é o grito da reforma protestante, não? É o solos Christus, sola Escritura, né? É somente Jesus que pode salvar, é somente a Bíblia que é a palavra de Deus, não tem nada menos nem maior do que ela, é ela em si
que é a palavra de Deus. O capítulo 4, ele não traz muitas novidades do ensino de Paulo na carta dele aos Gálatas, não é? Ele não introduz um assunto novo aqui no capítulo 4. Na verdade, ele requenta o assunto do capítulo 3 com outras ilustrações, não é? Ele continua o tema com exemplos diferentes. E Paulo aqui ele dá um ensino muito importante. Agora aqui em Gálatas 4, ele fala que a lei é o tutor, não é? Ela é o tutor ou um curador para um filho menor, né? Até que ele tome a idade maior e já tenha que tomar as suas próprias escolhas, já viria um adulto, né? Quando esse filho chega à idade adulta, ele não precisa mais ficar sujeito aos tutores e curadores. Paulo vai dar esse exemplo aqui. Esse exemplo marca muito a carta de Gálatas, né? Mais especificamente no capítulo de número 4, não é? E quando esse filho chega à idade adulta, esse é o cerne aqui do capítulo 4, né? Ele não precisa mais ficar sujeito aos tutores e curadores, né? Ou seja, quando Cristo vem, a gente recebe a graça e a gente já não é mais criança, a gente já fica mais velho e toma posse da promessa, a gente já não precisa do tutor que é a lei. O próprio Cristo nos dá essa salvação, porque a lei ela cumpriu o papel dela, que era nos levar até Cristo, né? Por isso que Paulo vai falar que toda a lei mosaica, nas tábuas da lei, né? Cristo estava presente ali e a lei, ela conduziu o povo hebreu, ela conduziu o povo até a vinda de Cristo. Expondo aqui os primeiros 7, então, versículos do capítulo 4, eu queria que você acompanhasse comigo, então, versículo, por favor. Leia comigo o verso de número 1. Digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O termo herdeiro aqui, meus irmãos, ele indica filho, tá? É literalmente filho mesmo. Mas no contexto aqui, essa expressão no hebraico, ela tem mais a ver com alguém sem entendimento. É o que Paulo está querendo dizer aqui. O filho aqui, ele ainda que herdeiro, mesmo com o pai morto, né? Se ele estiver na menoridade dele, se ele ainda for menor de idade, considerado ali na lei, no mundo do Novo Testamento, a situação dele não difere muito da de um escravo. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele não pode fazer nada ainda, porque ele não pode ter acesso ainda à herança dele. Ele ainda é comum, mesmo sendo herdeiro de uma herança talvez rica, milionária do pai, ele ainda não tem acesso a ela, ainda mais se o pai morreu, né? Aí ele fica sob o comando de tutores, de pessoas que organizavam ali, ele fica nas mãos dos tutores até chegar à maioridade, né? Essa criança ainda, ela não estava preparada para a responsabilidade da vida adulta. Por isso que Paulo, ele vai falar aqui que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, né? Ou seja, ele não difere muito de um escravo, porque ele não tem acesso às grandes coisas, que faz ele ser diferente, né? Se ele tem, por exemplo, uma herança milionária do pai, ele não pode ter acesso a ela. Isso funciona até hoje assim, né? Inclusive, né? Alguém tem um herdeiro, aí a justiça tem que entrar no meio, tem que tomar posse até que essa menina, esse menino, tome a maioridade e tenha controle sobre isso. Agora no verso 2, leia comigo por favor com atenção. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai, não é? Esse tutor, esse curador aqui, ele dominava essa criança até que ela chegasse à idade adulta, né? Quando o pai morrer, era assim que funcionava no mundo do Novo Testamento, né? Assim que as coisas funcionavam. Até os 14 anos, o menor ele ficava sob controle do tutor que era nomeado pelo pai. Até os 25 anos de idade, aí já um jovem adulto, né, sob a tutela do curador. Ou seja, é só a partir dos 26 anos que ele pode tomar posse de fato da herança dele, né? É o que os eruditos estudam e falam acerca daquela época, né? O pai deixava no testamento antes de morrer quando que era a hora que ele queria que o filho tomasse posse da herança que ele havia deixado, não é? Leia comigo o verso de número 3. Assim também nós, quando éramos menores, nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Aqui Paulo já dá aplicação, né? Ele explica o contexto e aqui ele já está dando uma explicação para a gente. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmão? É que antes da vinda de Cristo, a gente era filho menor. Ou seja, a gente ainda não tinha posse da herança ainda, da salvação de fato, da graça de fato.
Porque simplesmente por um motivo, porque Cristo ainda não havia chegado, né? A gente estava preso aos rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? A própria lei. A lei que esmagava, que você não pode fazer nada de errado, você não pode fazer isso. Era uma ordem, né? E Deus a usou de um jeito e o diabo apropriou dela de outra forma. A gente vai entender isso aqui melhor no decorrer desse sermão. Na antiga aliança, eles eram herdeiros da promessa. O povo de Deus era herdeiro da promessa, mas eles ainda não tinham posse dela, não é? Como Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo. O autor aos Hebreus vai tratar disso até com um pouco mais de detalhe, inclusive, do que o apóstolo Paulo. Deus criou essa lei para conduzir o povo da aliança para Cristo. Mas Paulo diz aqui, né, ele, inclusive, John Stott vai dar uma explicação muito legal acerca disso aqui, que eu queria até trazer para os irmãos aqui. Ele disse que justamente que o diabo distorceu essa lei. O diabo escravizou o povo. E a gente vê esse resultado no povo da aliança. Vocês lembram como é que o povo funcionava no deserto? Como é que o povo era teimoso? O povo gostava, o povo... Nada estava legal para aquele povo. Deus fazia chover carne do céu, água da rocha, e o povo mesmo assim estava sempre querendo mais e mais, desobedecendo a Deus. Então virou aquele negócio, né, da ordem do pai e o filho não querendo obedecer. Não havia ali uma obediência por amor, havia ali uma lei que esmagava o povo, né? E Deus tentando conduzir o povo. Deus mostrou o caminho para o povo, mas o diabo, ele foi apropriando disso, né? A depravação do povo foi tomando forma cada vez mais, a depravação foi ficando maior e maior e maior, e o povo de Deus nunca estava satisfeito com nada, né? Aquele caminho do deserto ali, sobretudo aquela passagem das águas de Mara, né? O povo tinha acabado de receber um presente de Deus. Um dos maiores milagres que conta o Antigo Testamento, quando Deus abriu o mar, e 3 dias depois eles chegam a Mara, né? E aí, assim quando chegam a Mara, as águas eram amargas, a Bíblia vai falar, ou seja, elas eram salobras, né? Não tinha como beber, e o povo já questiona Deus. E aí? Questiona Moisés também, né? Ué, mas a gente saiu daqui para morrer desse jeito? É esse que esse Deus que você falou que ia salvar a gente está fazendo? Eu preferia ficar continuando escravo lá. Pelo menos eu tinha o que comer, o que beber. O povo era muito imaturo nesse sentido, né? Não sabiam digerir muito a lei, né? Então, Deus com a lei, Deus queria ensinar dependência para o povo, né? Dependência à provisão dele, e eles ficavam cada vez mais independentes, não é? O primeiro pecado no Éden surgiu desse egoísmo, dessa vontade de ser independente, não é? Por que eu não posso comer daquele fruto? Não é? Sempre uma dúvida, eu quero ser independente, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ser livre? Eu tenho que obedecer você, não é? Essa ideia de autossuficiência, de independência é um negócio muito perigoso, né? Sobretudo para o ser humano. Então o povo queria sempre tomar decisão para o benefício próprio, né? A lei ali era para levar o povo a Cristo, mas o povo digeriu ela errada, Satanás se aproveitou daquela situação. E aí no verso 4 há uma mudança, não só na história da humanidade, antes e depois de Cristo, mas na vida de qualquer ser humano, que quando veio a plenitude do tempo, leia comigo no verso de número 4. Mas, o evangelho sempre tem um mas, né? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Glória a Deus, irmãos. Aqui há uma mudança de realidade na história do povo, na história da humanidade. Não um plano B, não é? Porque às vezes a gente pensa, o Weber pai, né, pai do Weber Campos Júnior, ele tem até uma pregação sobre isso. Às vezes a gente pensa que Jesus era um plano B de Deus, né? Acho que Jesus, a gente pensa que Deus, assim, lá no trono dele, com aquele barbão, assim, tá assim, meu Deus, errei. Deus falando, meu Deus, é ótimo, né? Meu Deus, errei. Como é que vai ser esse negócio agora? O povo pecou, não estava esperando isso, não é? O que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar, vou enviar meu filho para redimir a humanidade. A gente pensa que houve um plano B, né? Porque se tem um plano B, é porque o A não deu certo, né? Então se tem um plano, a gente pensa isso, né? Nossa, eu vou criar um plano B aqui. A verdade é que a Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia vai falar o contrário, que Deus já estava lá na fundação do mundo, não é? E quando veio a plenitude do tempo, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre plenitude do tempo? Aqui está querendo dizer sobre o tempo determinado pelo Deus Criador, o Deus Pai, não é? Deus, irmãos, Ele preparou o mundo para a vinda de Jesus.
Entende? O mundo foi preparado para a vinda de Jesus. Antes da fundação do mundo já estava tudo escrito, já estava tudo determinado. Era algo certo para acontecer, nunca houve um plano B. Deus preparou o mundo para a vinda do Filho dele em época determinada, em um ponto determinado da história, não é? Isso indica que Deus é Senhor, entende? Isso indica que Ele é Senhor do tempo, isso indica que Ele é Senhor de tudo. Ele decide quando e o que Ele vai fazer, entende? Lembro muito de Marta e Maria aqui, quando enviou a carta dizendo que Lázaro estava mal de saúde, estava quase morrendo, lembra? Jesus falou assim, pode me levar a carta embora, daqui a pouco eu vou. Era para ir lá no mesmo dia, o negócio estava urgente, mas ele 15 dias depois. Ele chega lá e resolve a situação. A gente entende que Deus é que tem o controle, não nós. Ele é que chega na hora certa, é Ele que determina as coisas na hora certa, o que é que a gente tem que fazer e o que é que nós não podemos fazer. A vinda de Jesus, ela já fazia parte do calendário de Deus. A plenitude do tempo foi quando Deus, nascido de mulher. O que é a plenitude do tempo? É quando os anjos disseram glória a Deus nas alturas, paz na terra a quem Ele quer bem. A plenitude do tempo aconteceu quando o anjo apareceu para os pastores e disse assim, é que nasceu na cidade de Davi o nosso Senhor Jesus, que é Cristo o Senhor. Foi naquele momento, na plenitude do tempo, que Deus enviou o Salvador. É Deus é quem controla, é Deus é quem decide como e quando Ele vai fazer alguma coisa. O apóstolo João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é poderoso o suficiente para controlar o tempo. Ele não só sabe o que vai acontecer no futuro, como Ele controla o futuro. Ele decide o que vai acontecer no futuro. Ele decide quando é a plenitude do tempo e quando não é. É Ele quem decide essas coisas. A vinda de Cristo ao mundo, ela significou o encerramento da custódia da lei. Ela foi a libertação para todos os humanos. E finalmente a criança se tornou adulta. Aqui é o exemplo que o apóstolo Paulo dá. A criança cresceu. Assim, quando Jesus nasceu naquele momento, nós podemos tomar posse da herança da graça, receber a herança, sendo livre dos tutores, do tutor que é a lei. A gente atingiu a vida adulta em Cristo Jesus, quando Cristo veio. O que Paulo está querendo dizer quando Deus enviou o seu Filho? Isso é muito lindo, porque Jesus, Ele é pré-existente. Ele é pré-existente. Ele sempre existiu. Antes de vir ao mundo, Ele já existia. Lembro-me de uma vez que perguntaram para Ele assim, enquanto Cristo caminhava entre nós, mas você não tem nem 50 anos e diz que conhece Abraão? A resposta de Jesus é clara. Aí veio o Jesus divino dizendo, antes que Abraão nascesse eu já era, eu já existia, foi eu quem determinei todas as coisas. Esse verbo façamos deixa muito claro que há Pai, Filho e Espírito Santo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Moisés vai escrever, quando ali, aos punhos, quando ele escreve o Gênesis, não é? Jesus, Ele é pré-existente, Ele já existia, Jesus nunca passou a existir, entende? Ele nunca existiu em ele começou em algum momento. Não, ele sempre esteve, não é? A Bíblia vai tratar sobre esse assunto. Isaías vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. 700 anos antes de Jesus nascer, irmãos. Isso é muito lindo. A gente para muito nesse versículo, a gente para dar uma atenção maior para o príncipe da paz, né? Porque é até mais bonito, né? Que é Deus forte, né? Mas esse termo Pai da eternidade diz tudo, diz que Ele é infinito e eterno. Pai da eternidade, ou seja, é Ele que controla a eternidade, Ele tem controle sobre ela, não é? Então Ele é pré-existente. Jesus, Ele não teve começo, Ele é o começo. Ele não vai ter um fim, porque Ele é o fim. Ele não vai estar no presente, Ele é o próprio presente. Não é Ele que recebe milagre, é Ele que dá o milagre. Maior é o doador do que a doação, quem está me ouvindo? Irmãos, Deus enviou o seu Filho. Essa expressão aqui do apóstolo Paulo, no verso de número 4, é muito linda, não é? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Olha, isso aqui que ele escreve é muito lindo, né? Esse termo, esse Deus infinito, que eu estou falando aqui, esse Pai da eternidade, que João vai dizer que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ter acesso ao Pai senão por Ele. Ele é nascido de mulher, irmãos. Nascido de mulher. E por que, Sérgio?
Por que que ele é nascido de mulher? Jesus, presta atenção nisso, Jesus ele precisava ser 100% Deus e 100% homem. Deus, para poder nos dar a salvação, através do seu sacrifício, para ser o sumo sacerdote, como o autor de Hebreus vai chamá-lo. Por isso ele tinha que ser Deus e homem. Sabe por que que ele também tinha que ser homem? Porque já que o primeiro Adão pecou e foi falho na lei, ele precisava ser homem, ou seja, o segundo Adão, para que a lei fosse cumprida de forma perfeita e o sacrifício dele fosse também de forma perfeita. Um outro humano perfeito precisaria de sofrer. Isaías vai dizer que agradou a Deus moê-lo, agradou, ou seja, o sacrifício de Jesus subiu como um aroma suave em Deus. Porque aquilo pagou todos os nossos pecados, para nos dar uma vida perfeita, porque ele sofreu, pagou pelos pecados em perfeita obediência. Então por isso que ele precisava ser homem. Se um homem falhou na lei, o primeiro Adão, veio um Adão perfeito, o segundo também homem, que sentia dor, que tinha sentimentos, mas perfeito porque nunca pecou. Então era necessário. Nascido sob a lei, Jesus ele nasce nos tempos do Novo Testamento, não é? Onde a lei judaica era implacável. Tanto é que todos os embates de Jesus, a grande maioria é redundante, né? A maioria era contra os fariseus, eram contra senhores da lei. Lembro-me aqui do diálogo que só João vai relatar entre ele e Nicodemos, não é? Contra várias pessoas farisaicas. Paulo também sofria com isso. O contexto da epístola aos Gálatas, ele estava sofrendo com o farisaísmo. Gente falando que ele estava falando mentira, não é? Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever que eles chamavam Paulo aquele homem da seita. E várias pessoas estão seguindo esse homem da seita, não é? Os judaizantes daquela época, eles queriam colocar, a pregação era assim, não gente, não tem nada a ver ser cristão não. Só que o cristianismo ele é uma ramificação do judaísmo. Entendeu? Para você ser salvo, você tem que cumprir a lei mosaica. Ser cristão não é suficiente. Eles estavam querendo colocar o cristianismo embaixo do judaísmo, né? Ou seja, é uma certa seita do judaísmo. Queriam diminuir o cristianismo, não é? Além de nascido de mulher, Paulo vai dizer que Cristo foi nascido sob a lei. Sob a lei. O Filho de Deus, como o segundo Adão, ele veio para cumprir perfeitamente o que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. O primeiro Adão não cumpriu a lei, ele desobedeceu a Deus, ele falhou, irmãos, ele falhou. O segundo não, o segundo, que é Cristo nosso Senhor, a cumpriu perfeitamente. Paulo vai dizer que ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, em nosso lugar, a fim de nos libertar dos tutores da lei, sob custódia da lei, não é? Ele não tendo culpa nenhuma, se fez pecado por nós, não tendo pecado se fez pecado por nós. Ele levou o golpe fatal e último da lei, que foi a sua morte, morrendo a nossa morte, para justamente nos dar vida. Foi ele que extirpou a lei, nos tirou sob custódia da lei e nos abençoou através do seu sacrifício vicário. Leia comigo o verso de número 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pode olhar para cá. O que Paulo está querendo dizer assim? A fim de redimir os que estavam sob a lei. Gente, o nosso resgate foi proposital. Novamente eu digo e afirmo para os irmãos, senhoras e senhores, que nunca houve um plano B. Foi proposital a morte de Jesus, foi proposital a ressurreição, foi proposital o pecado no Éden, proposital. Estava tudo escrito. Como é que você ia conhecer o bem que é Jesus sem existir o mal? Já estava tudo escrito, foi proposital, meus irmãos. Esse resgate foi um propósito de Deus, propósito da vinda de Cristo ao mundo, tudo teve um propósito. A missão de Cristo era uma missão de resgate, emergente, porque a humanidade se acabava em seus pecados, se amontoava em seus pecados, e estávamos como um carro a 100 por hora numa ribanceira. Jesus foi esse pé no freio, que arranca o homem do pecado e traz ele de volta para a luz, e traz ele ao arrependimento, não é?
esse resgate de Cristo que se deu por meio da morte dele. Paulo, inclusive, em Gálatas 1:4, né? Talvez vocês já até passaram por essa parte, né? É muito lindo porque ele vai dizer: o qual, aquele dizendo sobre Jesus, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Se entregou pelos nossos pecados, para nos arrancar dessa era perversa. Como? Fazendo a gente sumir dessa era? Não. Perdoando os nossos pecados, levando o homem ao arrependimento. Esse é o maior espetáculo do Evangelho, gente. Esse é o que é de mais lindo no Evangelho. Milagre é muito bom. Sobe um irmão aqui no púlpito, conta que viu que estava morto e ressuscitou. Glória a Deus, o coração da gente vai ficar quentinho, não é? Que uma criança foi curada de leucemia. Vamos pegar um negócio aqui sério. E o coração da gente fica quentinho, a gente dá glória a Deus, não é? Que um coxo ele levantou da cadeira de roda, glória a Deus às alturas, deem graças a Deus por isso. Mas esse não é nem de longe o maior espetáculo do Evangelho. Sabe qual é o maior espetáculo do Evangelho? É quando Cristo arranca a prostituta do prostíbulo. É quando Cristo arranca o traficante da boca de tráfico. É quando Cristo arranca a inveja do invejoso. É quando Cristo arranca a mentira do mentiroso, arranca ele dos aguilhões da morte e leva ele de volta ao reino da maravilhosa luz de Deus. Esse é o maior espetáculo do Evangelho, salvação e arrependimento. Lembro-me bem da pregação de João Batista. Ele não diria: faça isso, faça aquilo. Não eram essas instruções que a gente costuma ver nos púlpitos da igreja. A pregação era uma só: se arrependam, porque está próximo o reino de Deus. Se arrependam. Esse é o maior espetáculo do Evangelho. É quando o ser humano reconhece que ele não é nada, irmãos. Isso é muito lindo. É quando ele reconhece que ele é pecador e precisa de ajuda. Isso é muito lindo. O Espírito Santo nunca foi para gente forte. O Espírito Santo é para fraco. É para aquela pessoa que acorda e fala assim: Jesus, me ajuda, sem você eu não consigo nem levantar a cama. Jesus é para essas pessoas, porque o forte acha que não precisa dele. O forte acha que ele não precisa do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou que era mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está querendo dizer que rico não é salvo? Claro que não. Se fosse assim, Abraão estava morto no inferno já, né? Jó também estava, porque eram ricos de dinheiro. Tinham muito dinheiro. Ele não estava querendo dizer isso. Ele estava querendo dizer que o dinheiro dava uma falsa impressão de que a pessoa estava bem e ela não precisava mais de ninguém. O rico, se ele está mal de saúde, ele fala: eu posso pagar o melhor plano de saúde. Se ele está precisando ali de se resolver sexualmente, ele pode pagar a mulher mais bela para ficar com ele. Se ele está precisando de um carro novo, ele compra. Se está chato o bairro que ele muda de bairro. Então o dinheiro dá essa força para ele acha que ele é independente. E não precisa. Por isso que Jesus está falando isso. O jovem rico, o pastor Mateus pregou aqui, foi por causa disso. O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Larga tudo. Mas larga aí, está faltando. Larga seu dinheiro, larga seu ídolo. Sai. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é isso. Eu me lembro de um Cristo dizendo assim no Sermão da Planície, que Lucas escreve. Ele vai dizer: como é que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem nada do que eu mando? Ele é Senhor, irmãos. Ele é Senhor. Meu professor da pós de Antigo Testamento, ele tem até uma frase que eu ri muito, mas é muita verdade assim no que ele fala. Ele diz: eu tenho um pé atrás desse povo que chama Jesus de amigão. Então assim, mas por que ele está falando isso? Porque Jesus, ele é o nosso amigo. Nada contra, irmão, Jesus é o nosso amigo mesmo, ele dizendo. E ele de fato é o nosso amigo. Mas ele diz: mas antes de ser o nosso amigo, Jesus é nosso Senhor, né? Ele é Senhor, ele é rei, a gente tem que adorar ele, né? E de fato isso também é verdade. Nós nos esquecemos disso. O mesmo Cristo que fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, aquele Jesus Pai que recebe, é aquele mesmo que fala assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz, se resolva. Venha cheio de problema para mim, mas resolva caminhar comigo. Ou você me escolhe ou você não escolhe. Ou é sim, sim, ou é não, não. A fim de redimir os que estavam sob a lei, irmãos, o nosso resgate ele foi proposital. A redenção, ela tem um aspecto duplo, não é? A libertação da escravidão da lei e a libertação para algo ainda maior. E aqui eu queria ler com você o verso de número 6. Essa é a libertação para algo ainda melhor. Assim, para que recebêssemos a adoção de
filhos. Olha o final do verso de número 5. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que lindo. E porque vocês são filhos, verso 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba, Pai. Um filho adotivo, ele anteriormente então não era filho. Se ele foi adotado, em algum momento ele estava sem pai, ou sem mãe. Já viu quando um casal, né, às vezes a mulher não pode ter filhos, vão adotar, vão. O menino está sem pai, ele está numa casa, né, ali sobre alguns tutores, mas ele não tem um pai ou uma mãe de fato, ele está esperando ser adotado, ele está ali para isso, esperando que alguém o adote, não é? Então, ou seja, se um filho é adotivo, então anteriormente ele estava sem pai, em algum momento ele estava sem pai, até que alguém o adotasse, não é? É exatamente isso que Paulo está querendo tratar aqui. Antes a gente estava sem pai, a gente estava sob custódia da lei, não tínhamos um pai amoroso, mas com a vinda de Cristo, a gente não é mais somente servo de Deus, mas filhos de Deus. Há uma diferença muito grande, meus irmãos. As duas coisas se combinam. Ele é Senhor, mas Ele também agora é o nosso Pai. Ele não é só Deus Elohim, Ele não é só Deus El Shaddai, Ele agora é Deus Emanuel, é Deus conosco. É aquele Deus que sofre os nossos sofrimentos junto, que carrega a gente se preciso for. É o Deus que cuida de nós. É o Deus Abba Pai. Esse termo Abba Pai, ele vem do hebraico, né? As criancinhas, até hoje elas falam, mas é um termo muito íntimo, de criança com pai. Quem é mãe? Quem é mãe aqui? Estou vendo que tem muitas mulheres. Mãe, quem é pai aqui? Entendi. Talvez vocês lembram, né, se o filho já é adulto ou não. Ô papai, não era assim? Ô pai, é um negócio mais íntimo ali, que você tá com esse termo Abba Pai, as criancinhas elas falavam assim com o pai, né? Abba Pai, isso é um termo carinhoso. Então é por isso que Paulo usou esse termo carinhoso aqui do Abba Pai, não é? A gente pode tomar posse imediatamente da liberdade quando Cristo veio. Ou seja, já não somos mais crianças, a gente agora é herdeiro da promessa, porque Cristo chegou testificando, nos dando essa liberdade. O que a lei não havia feito por nós, Cristo fez. Ele nos deu a liberdade e a graça. A lei podia revelar o nosso pecado, ela servia muito para isso, e nos guiar até Cristo. Mas com a vinda de Cristo, Jesus nos concedeu a posse da herança da salvação. Saímos da escravidão para a filiação. Já não mais escravos da lei, mas filhos de Deus. João, no capítulo 1, no verso 12, o apóstolo do amor, em seu evangelho, ele diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cristo testificou a nossa filiação com o Pai. Já não somos mais escravos do pecado, mas livres em Cristo Jesus para sermos servos dele. Amém, meus irmãos? Olha o 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama Abba, Pai. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Eu queria pegar a parte A do verso 6 aqui e expor isso aqui exegeticamente. Deus, ele não somente enviou o Filho dele, mas ele enviou o Espírito dele. Tem uma diferença muito grande aqui, que isso aqui não pode passar batido de jeito nenhum. Sobretudo numa pregação que nem essa. Isso aqui não pode passar batido. Gente, Deus enviou Jesus, presta atenção nisso aqui, para que a gente tivesse o status de filiação. Jesus, ele testifica que a gente é filho. Ele testifica isso. O Espírito veio para que a gente tivesse experiência dessa filiação. O que é a experiência? O Pai está dentro de nós. Agora já é um relacionamento íntimo através do Espírito Santo de Deus. O Espírito veio para isso, para testificar a experiência dessa filiação que foi dada por Jesus. O Espírito é a garantia da nossa filiação, porque ele nos dá experiência, é o que nos dá confiança desse amor incomparável, esse amor ágape de Deus, que ama sem pensar em nada, sem querer nada em troca. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 13, ele vai dizer assim: em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o Espírito Santo da promessa. Mas ele não para por aqui,
Ele vai dizer que além de Jesus nos enviar o Espírito, o Pai nos enviar o Filho, e o Espírito do Filho, Ele envia aos nossos corações. Isso aqui é uma diferença muito grande dos que estavam sob a lei, irmãos. Isso aqui é muito lindo. Muito lindo. O Espírito, ele não foi enviado como a lei. Como é que a lei foi enviada? A gente sabe que ela foi escrita nas tábuas da lei. Vocês lembram disso? Moisés. Deus escreveu nas tábuas da lei. Nas tábuas da lei. Mas a herança da salvação que está acima da lei, não. Ela foi escrita em nossos corações. Não era uma ordem externa, é uma ordem aqui dentro, irmãos. A gente está com ela aqui dentro, nos nossos corações. Essas exigências da lei, entende? Elas não têm força para mudar alguma coisa, porque está no lado externo. No lado externo. Mas o Espírito Santo de Deus não. É uma lei completamente superior. Essa lei precisava surgir, uma lei superior à lei. E qual é essa lei? A lei do Espírito que vivifica. Romanos, capítulo 8, no verso 2, Paulo vai falar que por intermédio de Cristo, a lei do Espírito de vida libertou-nos do pecado da morte. A lei do Espírito de vida que está no nosso coração. Você sabe por quê que vemos testemunhos de pessoas que faziam coisas terríveis? Até o apóstolo Paulo, não é? Antes um homem assassino, depois do encontro com Cristo, com o Espírito Santo, um homem cheio do Espírito de Deus, porque ele foi mudado aqui dentro, irmãos. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando alguém se converte ao Evangelho, ele se arrepende dos pecados, talvez ele não pode ganhar um carro novo. Se ele é solteiro, talvez ele nem ganhe uma esposa nova. Talvez ele não pode ganhar um emprego novo. Talvez, se ele ganha R$1.500, talvez o salário dele não dobra para 3.000. Talvez nada disso aconteça. Mas se tem uma coisa que muda em todo mundo que se arrepende, é o caráter, é aqui dentro. Se ele inveja, ele já não inveja mais. Se ele rouba, ele já não rouba mais. Se ele é violento, ele já não é violento mais. Se ele está perdido no crack, na cocaína, ele já não faz isso mais. O Evangelho traz algo muito maior. Ele muda aqui dentro. Não é só uma ordem dizendo não faça. É aqui dentro, quando a pessoa diz assim, agora eu faço, mas faço por amor. Houve uma mudança interna. É isso que é o cerne do que Paulo está falando, em nossos corações. E esse termo Abba Pai, Abba que era usado, esse termo é muito íntimo, sabe? É através do Filho de Deus a gente ganhou essa paternidade, irmãos, íntima do Senhor. A criancinha corria para o pai, nas ruas de Jerusalém isso ainda é muito comum, não é? Tem um amigo que foi para lá e estava me descrevendo isso. Eu tive uma ida rápida para o Uruguai, e lá eu vi uma criancinha, e ela, obviamente, dizendo em espanhol, né? E ela ficava, mama, com a mãe dela, mama, e fazendo assim na perna dela, assim, mama, ô mama. Era aquele negócio, lá mama não era mãe, era mamãe. Mama significa mamãe. E ele tá, mama, e ela falando assim, ela falando em espanhol com o marido, tipo assim, eu não tô aguentando mais esse menino aqui, pega esse menino no colo aqui, eu tô aguentando, eu tô precisando fazer minhas coisas aqui, ele tá lá, mama, nas pernas dela. É uma relação íntima, ele não quer mais nada, ele quer a mãe dele. É uma relação íntima. Por que é que Paulo está usando esse termo Abba Pai? É justamente para dizer que agora, além de filhos, nós somos filhos íntimos de Deus. Agora nós temos intimidade com o Pai. Não é somente um Senhor que nos manda fazer. Ele continua sendo o Senhor que nos manda fazer. Mas agora é um Pai que cuida de nós. Aquele pai que fala com o menino assim, ó, você não vai pôr o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Por que você vai tomar choque? É aquele pai que cuida com amor do filho, que se possível corrige o filho. Aqui é o cerne dessa parte, dessa perícope aqui do capítulo de número 4. Leia comigo o verso de número 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tomou como herdeiro. Olha que lindo, irmãos. Assim como a filiação e a escravidão, elas não podem ser a mesma coisa. Não tem como alguém ser filho e escravo de um pai. Não tem como. Ou ele é filho ou ele é escravo. Filho é filho. Filho você trata com amor. Escravo você só manda. Se possível, bate nele. Não é? Escravo é tratado na base da violência. Não é da imposição. Filho não. Filho se precisar corrige. Mas é sempre por amor. A intenção muda.
A intenção muda. E se filiação e escravidão elas se excluem, são dois assuntos que não combinam, os filhos de Deus, eles não podem ser escravos. Porque Paulo, esse termo Abba, pai, deixa claro que nós temos um pai, nós não temos somente um Senhor, mas agora nós também temos um pai. Nós somos amigos de Deus, além de servos dele. Amigos dele. Ele é nosso Senhor, ele nos manda sim, ele é nosso Senhor, ele sabe de todas as coisas sim, mas ele é aquele Deus que sofre conosco, é aquele Deus que quer cuidar de nós, que supre as nossas necessidades. E quando eu digo prosperidade, prosperidade na Bíblia não tem a ver com riqueza, tem a ver com ausência de necessidade. No capítulo 16, se eu não me engano, de Êxodo, logo após, não me vem à memória o capítulo agora, mas o acontecimento, logo após, quando Deus filtra, né, a Bíblia vai usar esse termo cura, mas quando ele filtra as águas de Mara, que as águas eram amargas, o povo estava no deserto, o povo começou a sentir fome, e Deus começou a mandar pão do céu. Esse termo, esse cuidado é um negócio incrível, porque Deus estava querendo ensinar dependência para o povo. Ele disse assim, vocês vão comer pão todo dia de manhã, mas ninguém vai colocar pão na roupa aí não, viu? Esconder para amanhã não. Todo dia vocês vão ter uma porção nova de pão. E a Bíblia diz que tinham alguns, eu disse que eles eram imaturos, né? Estavam sob a lei. E haviam muitos que estavam guardando pães para o outro dia, né? Pensando, vai que ele falha, né? No outro dia, né? Então eu vou guardar um pão aqui, que amanhã eu já vou salvar o pão. Frio, duro, mas pelo menos eu não vou ficar com fome. A Bíblia diz que o pão que eles guardavam nas roupas, eles fediam, apodreciam de um dia para o outro. Por quê? Não. Você vai comer o que tem para hoje, amanhã tem pão novo, vocês vão aprender a depender de mim. Ou seja, é Deus querendo suprir a necessidade do seu povo. E no Novo Testamento, Cristo diz a mesma coisa. Ele diz, vocês não podem ficar ansiosos com o que vocês têm de haver, de comer e beber. Os ímpios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai não. O Pai sabe exatamente do que vocês precisam. Gente, Deus, Ele está batalhando as nossas batalhas. Ele luta junto com a gente. Ele passa aperto junto com a gente, mas Ele está lá. Ele está lá, irmãos. Graças a Deus, Ele não nos prometeu livrar de tudo. Ele prometeu algo muito melhor do que isso. Ele prometeu estar com a gente em tudo. É muito melhor ter Ele do que ser livrado. Eu prefiro 1000 vezes ter 100 mil problemas com Jesus do que ter uma vida perfeita sem Ele. Ai, misericórdia de nós, irmãos. Se não fosse Jesus, essa filiação. De acordo com a teologia paulina, quem é filho de Deus não pode ser escravo, ou seja, é herdeiro direto da promessa de Abraão. Quem é filho de Deus, você herda, você vira parente de Abraão na hora, quando você crê em Jesus. Você vira herdeiro da promessa dele, através da morte de Jesus, para nos dar essa filiação. A morte de Cristo nos deu essa filiação. Além de filiação, perdão de pecados e, consequentemente, salvação. Paulo, na sua carta aos Colossenses, eu fecho citando esse versículo. Colossenses 1,13, ele vai escrever algo muito lindo. Ele vai dizer que Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos resgatados, nós fomos perdoados. E hoje, além de resgatados, perdoados, nós somos cuidados por um Abba Pai, por esse Abba, esse Pai íntimo. E hoje só é íntimo através do sacrifício de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, pela misericórdia do Senhor. Obrigado por esse favor imerecível, Pai. Obrigado porque o Senhor usa a graça sem a gente merecer. Obrigado por ter misericórdia, Deus, porque a gente merece o inferno. Mas a sua misericórdia, Pai, nos faz ter acesso ao céu, mesmo sem merecermos, Senhor. Ó Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Pai, obrigado por esse amor que ele é incondicional, Pai, e ele é imerecido. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, escolheu nos dar esse amor. A gente não entende o porquê, porque a gente não merecia, Deus. Mas eu não sei porquê, ninguém sabe o porquê, o Senhor escolheu nos amar, Pai, sem a gente merecer. Nós não somos especiais, não, Deus. É o Senhor quem escolheu nos amar, Pai. Porque se o Senhor fosse exercer o seu juízo, Pai, era algo mais certo de acontecer, porque é o que merecíamos.
mas o Senhor enviou o seu Filho, tudo que o Senhor tinha, Pai, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos tornarmos filhos do Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua provisão. Obrigado, Pai, porque já não somos crianças esperando a promessa. Nós somos adultos, herdeiros, Pai, testificados da promessa através da Tua morte, Deus. Amém, amém e amém. Amém? Então, antes da gente ir embora, eu vou só dar uns recados, vou ser rápido, breve, eu espero. O primeiro recado é quinta-feira. Gente, isso aqui é para... Quero ver se vocês estão animados, vocês estão focados. Hoje, quinta-feira, nós temos célula. Nossa, vocês estão desanimados, meu Deus. Ó, vamos fazer um acordo agora. Vou avisar, toda vez que a gente for falar de célula, toda vez que eu falar o nome de uma célula, a gente vai gritar. Eu estou plagiando algumas igrejas, não queria falar não. Ó, nós temos célula quinta-feira. Aê! Todos os horários da célula, gente, tá ali no mural ali atrás. Você que quer estar numa das células, olhe lá o horário, o endereço, o telefone do líder de célula, liga. Domingo a gente vou pedir ligar para a gente fazer uma coisinha diferente. A gente vai pôr todo mundo para a célula. Então, quinta-feira nós temos célula. Na sexta-feira nós também temos célula. Aí, célula de casais, célula da juventude. Amém? Não é um convite, é uma convocação. Amém? Aí, amém, amém. Vocês falaram amém, vocês estão falando amém, não é para mim não, tá? Só avisando aqui. Uma novidade também, o pastor, não tenho certeza, acho que o pastor ia colocar no grupo. Sábado começa o Taekwondo. Vocês que querem, eu não sei como está a faixa etária, o Edgar não avisou muito, não deu muito detalhe, mas você que tem vontade de colocar seus filhos para participar, procure o Edgar, mande mensagem no WhatsApp, ou mande mensagem no WhatsApp, porque o Edgar está mais informado, ele ainda não passou tudo para a gente ainda, ele só pediu para deixar isso avisado. Sábado, às 9 horas da manhã, tá, gente? Ele fez um grupo de WhatsApp para cada pessoa que vai participar do Taekwondo. Lá ele vai dar os detalhes, mas ele também deixou avisado que no sábado também o professor vai dar todos os detalhes certinho. Amém? Então, o último detalhe, mas não menos importante, ou talvez mais importante, é que sábado começa o quê? Então, sábado nós comemoraremos o aniversário da igreja. Então, vocês também não estão convidados, vocês estão convocados a estarem aqui. No aniversário da igreja vai ser um momento de festa. Gente, deixa eu te falar com vocês. Não vou nem falar com vocês, não. Vai ser assim maravilhoso, maravilhoso. Para quem já participou dos aniversários da igreja, a gente sabe que a gente sempre tem uma festinha maravilhosa. Então, são 2 anos, né? Certinho 2 anos sem comemorar o aniversário da igreja. Então, esse ano, cria expectativa, não só para a festa, mas para as palavras que vão ser ministradas. Lembra que sábado, o nosso regional, Gabriel Horta vai estar aqui ministrando. Então, cria expectativa. Domingo pela manhã, nosso pastor Edgar. Então, cria expectativa, gente, expectativa. Gera expectativa, eu falo sempre isso. Gera expectativa. Porque se a sua expectativa é grande, Deus vai fazer ela, vai superar ela. Então, cria expectativa, amém? Então, é isso.